Olha aí, né, pessoal? Quem diria, depois de muitas críticas ao Bolsonaro pelas emendas parlamentares, o pessoal falando de uma forma canalha, de uma forma mentirosa, pessoal da grande mídia, que isso se assemelhava ao mensalão, de uma mentira, fake news total, né? Mas depois de toda essa campanha difamatória a respeito do Bolsonaro, eis que temos o resultado do primeiro governo Lula aí, e o empenho, né, como ele empenhou aí, que é uma das etapas da execução de orçamentos do Estado, né, orçamentos públicos. O governo Lula empenhou, então, 34 bilhões de reais em emendas este ano, um valor duas vezes maior, mais do que duas vezes maior do que o valor empenhado pelo governo Bolsonaro no ano passado, né? Quem poderia imaginar que o Lula iria destinar mais dinheiro, mais verbas para o Congresso Nacional, né? Realmente, o poder de articulação do Lula é uma coisa impressionante, né? Então, vamos dar uma olhada nesses números aqui, mas antes disso, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu comentário aí, dando aquela fortalecida, aquela engajada, né? E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, torne-se membro, patrocinador aí a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, né? Então, o valor já está finalizado aí, foi informado inclusive pelo Alexandre Padilha, que é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ou seja, o cara que azeita as engrenagens do governo junto aos outros poderes, ao Congresso, ao STF de forma geral, é quem faz aquelas conversas de bastidores para o Lula, senhor Alexandre Padilha. Então, informou que o valor empenhado aí até o momento aí, né, já acabou o ano também, isso aqui não tem como fugir, né, são 34 bilhões 681 milhões de reais destinados a emendas. Isso aqui é um valor 106,1% maior, de fato, do que aquilo que foi feito no ano passado no governo Bolsonaro, um valor que na época foi inferior a 17 bilhões, né? Então, de fato aqui, esse empenho, tentando explicar, esse negócio de contabilidade pública é um caos, né? Já tive matéria disso na faculdade, é uma bagunça total, mas o empenho aqui nada mais é do que o dinheiro que é reservado pelo governo para quitar serviços concluídos ou obras entregues, né? Então, esse é um dinheiro que já está, digamos assim, carimbado para ser gasto. Eventualmente, ele não é executado, fica para ser executado depois, mas ele já é empenhado, já fica na prestação de contas do governo, no fechamento das contas, como um valor efetivamente já destinado para alguma coisa, um destino certo, que só falta ser executado aí, né? Então, acredita-se aqui, ou pelo menos de acordo com o Alexandre Padilha aí, teve um aumento em todas as áreas, todas as quantias separadas para demandas segmentadas do parlamento. Tudo isso cresceu em relação ao ano passado. Por exemplo, aqui, demandas individuais dos parlamentares tiveram um aumento de 93% em relação a 2022, chegando a mais de 20 bilhões. As verbas para as bancadas tiveram um crescimento de 27,2%, ou seja, subiram para 7,3 bilhões, e as emendas de comissões tiveram uma elevação aqui de absurdos 2.000%, saindo de 308 milhões para 6,6 bilhões. Então, esse somatório aqui é o valor total que nós temos aqui dos 34, né? É isso, né? 20, 27, 30 e... É isso mesmo, 34 bilhões, né? Tudo aqui discriminado por cada ala, por cada setor dentro do parlamento ali, para o qual essas emendas são direcionadas. Tem vários tipos ali, né? E esse aumento aí, essa quantia destinada que teve um aumento, é voltada para os municípios indicados pelos parlamentares aí, aliás, tem esse aumento também, essa destinação aí, são as chamadas transferências especiais, ou seja, o parlamentar ou os parlamentares indicam para onde um determinado recurso tem que ir e o governo empenha esse valor, então, de acordo com o Ministério dessa Secretaria de Relações aí e tudo mais, né? O montante inicial, 7 bilhões de reais destinados para essa funcionalidade, hein? Esse setor específico aí de forma geral, né? Então, isso aqui basicamente é a forma que o Lula usou durante todo o ano, e nós acompanhamos isso aqui no canal, inclusive, de uma forma geral,
foi o que o Lula usou para fazer toda aquela sua conversa com o parlamento, aquela sua negociação com o Congresso Nacional. É a tal da articulação que o pessoal fala, né? E quando a mídia trata disso, dizendo que não, o governo tem que articular bem com o Congresso e tudo mais, a gente sempre se pergunta do que se trata isso. Que tipo de negociação é feita para levar um parlamentar, um congressista a mudar de ideia em relação a determinado tema, né? O cara acredita em algo, tem ali uma visão de mundo X e vota de acordo com um posicionamento Y. O que leva ele a fazer isso, né? O pessoal trata a coisa como articulação. Bem, a gente sabe do que se trata no fim das contas. Claro que em muitos casos, não vou falar aqui em todos os casos, obviamente, não dá para generalizar, mas o histórico do parlamento, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo brasileiro nos mostra que existe muita maracutaia nessa história aí. E as emendas são uma ótima ferramenta para o governo atuar nesse sentido. E de fato, era um mecanismo tão bom para o Lula esse ano, que favoreceu tanto o Lula nesse primeiro ano de mandato, que os parlamentares mudaram isso. Eu falei aqui no canal, inclusive, né, na votação do orçamento do próximo ano, os parlamentares criaram a obrigatoriedade de o governo fazer a destinação das emendas até determinada data, colocaram um calendário ali, uma data limite para que os valores fossem pagos, justamente para que o Lula não fique segurando os valores das emendas para, entre aspas, negociar com o Congresso Nacional. Acontece que, ainda que dispondo de um valor muito maior do que o Bolsonaro, né, mais do que o dobro do que o Bolsonaro destinou para emendas no ano passado, a verdade é que o Lula fracassou miseravelmente nesse seu intento de conseguir algo no Congresso Nacional. Tudo que o Lula passou e que teve alguma relevância para o seu governo, ele fez a muito custo, né? E não a custo apenas de emendas parlamentares que uma hora ou outra teriam que ser pagas. O governo não pode fugir disso aí. Mas também às custas de ministérios, às custas de estatais como a Caixa Econômica e muito mais coisa que ainda vai rolar, pode ter certeza, né? Então o governo teve que entregar ministérios até para o PSB, que é o partido do vice dele, do Geraldo Alckmin, né? O Márcio França está lá por conta disso, de negociações. E também o governo teve que tirar mulheres de lá e colocar mulheres de ministérios, colocar homens no lugar, tirou a presidente da Caixa para botar alguém do Centrão. Enfim, o Lula precisou abrir mão de muita coisa, entregar muita coisa para o Centrão para aprovar alguns projetos importantes, mas que não eram nem o filé mignon da história. Tudo bem, o arcabouço fiscal foi muito importante para o Lula, mas custou muito para ele. E vamos lá, os congressistas também queriam aprovar esse arcabouço fiscal. O teto fiscal que existia antes era ruim para todo mundo, no final das contas, né? E também a questão da reforma tributária que o Congresso aprovou, colocou um monte de jabuticabas ali, é claro, mas também é bom para o Congresso Nacional porque ela representa mais arrecadação, mais dinheiro sendo ganho pelo Estado às custas da sociedade produtiva e, portanto, mais dinheiro para todo mundo, inclusive para os parlamentares. A promessa aí de emendas mais generosas no próximo ano. Então, tudo aquilo de relevante que o Lula aprovou não foi apenas por sua, digamos, capacidade de negociação e de articulação com o Congresso Nacional. Foi também porque havia interesses do Congresso ali e porque rolou muita coisa de fato por trás dos panos nos bastidores, né? Então, essa notícia que eu estou lendo aqui no site do UOL, inclusive, narra algumas das derrotas sofridas pelo Lula junto ao Congresso Nacional no decorrer deste ano aqui, né? O valor muito mais alto, então, de emendas parlamentares e ainda assim o Lula perdeu tanto no Congresso Nacional quanto no Senado Federal também, importante falar, né? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, né? Então, no dia 3 de maio, bem no começo do governo ainda, né? Geralmente, quando um presidente é empossado, ele começa conseguindo aprovar muita coisa, tem ali a benevolência do Congresso Nacional. O Lula nem isso conseguiu, né? Então, no dia 3 de maio, 295 deputados votaram para derrubar trechos de 2 decretos editados pelo Lula, aqui que são relacionados ao Marco Legal do Saneamento, que estava vigente desde 2020 aí, né? Então, o pessoal do Congresso Nacional fez isso justamente porque eles entenderam que esses decretos aí representavam o governo batendo de frente com uma decisão do Congresso, do próprio Congresso. Então, eles derrubaram isso aí, né? Então, o governo só teve apoio de 136 parlamentares, realmente foi uma derrota bastante considerável, né? E um dia antes, o Arthur Lira havia adiado a votação da PL das fake news, coisa que não aconteceu ainda
diga-se de passagem, que era de muito interesse do governo aí, né? Então, realmente, a coisa não andou nesse sentido. Também teve a aprovação da tese do marco temporal das terras indígenas pelo Congresso Nacional, após a derrubada também dos vetos aprovados pelo presidente da República. E tem aqui também, eles não estão citando, a questão da oneração da folha de pagamento, que eu já tratei em outro vídeo aqui no canal. Ou seja, em resumo, em suma, o governo Lula não conseguiu aprovar coisas muito importantes para ele, mesmo com toda essa grana aqui para negociar, entre aspas, né, com o Congresso Nacional. E a verdade é que talvez o Lula tenha usado uma estratégia ruim, que foi ficar segurando os valores mesmo para pressionar os parlamentares para votar favoravelmente às medidas que ele havia proposto para o Congresso Nacional, né? E ele fez tanta raiva no pessoal, nos parlamentares, que eles colocaram a tal da trava lá de pagamento que eu falei no orçamento para que as emendas não fiquem retidas muito tempo, principalmente no ano eleitoral, né? Então, sim, um mar de dinheiro que foi entregue aqui para o Congresso Nacional. A própria base do Lula tem reclamado disso. Isso tira poder do governo, tira poder do Lula, de fato, de exercer o orçamento federal, mas isso, no final das contas, não representou nenhum ganho político para o Lula, muito pelo contrário. Este ano de 2023 foi um ano de grandes derrotas legislativas. Vamos ver o que 2024 nos aguarda, não é? Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.